Estamos em Gálatas, capítulo 6, e vamos estudar agora os 2 últimos versículos da epístola. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O que Paulo quer dizer ao começar este versículo com a expressão quanto ao mais? Ele quer dizer o seguinte: se há qualquer outro assunto, não importa, pois pelas palavras a seguir, Paulo já quer dar um basta na questão que o fez escrever a epístola. Em outras palavras, não vou discutir mais nada, não vou tratar de mais nada, agora eu vou encerrar esse assunto de uma vez por todas. E como é que ele faz isso? Com as seguintes palavras: ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Como eu acabei de falar, o apóstolo não queria mais se preocupar com as questões dos Gálatas. Molestá-lo aqui envolveria então não só abandonar o evangelho da graça por uma autossalvação baseada em obras, mas também difamá-lo, caluniá-lo por não ser um apóstolo de verdade. Não são exatamente essas coisas que os judaizantes vinham fazendo o tempo todo, questionando o evangelho pregado pelo apóstolo e questionando a própria legitimidade de seu apostolado? Pois bem, ele não quer mais saber desses assuntos. Faz sentido. O apóstolo tem toda a autoridade para pregar o que prega. Ele tem no seu corpo, como ele diz aqui, as marcas de Jesus, as quais com certeza são mais importantes do que a marca de um ritual religioso como o da circuncisão, que pode não refletir qualquer mudança de vida. Eu não tenho falado nessas últimas aulas que é possível uma pessoa ter uma marca externa da circuncisão e mesmo assim não ter qualquer mudança no seu interior, não ser convertida a Jesus Cristo, não ser transformada pelo Espírito Santo de Deus, não ter compromisso nenhum com o Deus vivo, com o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é possível, mas alguém que tem no seu corpo as marcas de Jesus, dessa pessoa nós não podemos falar o mesmo. Mas professor, o que são afinal essas marcas de Jesus? As marcas que Paulo trazia, certamente elas dizem respeito àquilo que ele sofreu no próprio corpo por fidelidade a Cristo. Paulo não poucas vezes foi agredido fisicamente por causa de seu ministério apostólico. Logo, ele tem autoridade para falar. Se nós olharmos a palavra de Deus no Novo Testamento, vamos descobrir que Paulo já havia sido apedrejado e até dado como morto. E isso tudo no período de seu ministério entre os Gálatas. Basta dar uma olhada lá em Atos capítulo 14, versículo 19. As igrejas da Galácia, essas igrejas para as quais Paulo manda esta epístola, elas sabiam muito bem que ele dizia a verdade. Paulo não queria apelar para isso, para esse argumento de seu sofrimento por Jesus. Ele se segurou até agora, porém, no final da epístola, ele resolve estabelecer definitivamente a sua autoridade. Versículo 18 ele fala: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Perceba que a epístola que nós estudamos aqui, ela toda girou em torno da salvação pela graça, não foi? Salvação pela graça em vez de pela obediência à lei. Nada mais natural, então, que terminá-la com o desejo de que a graça de Cristo seja com os Gálatas. Isso é natural. Ele vem combatendo a salvação pela observância de obras da lei. Fez isso durante todo o seu escrito. Então, diante disso, resolve terminar a epístola desejando a graça de Jesus sobre os irmãos da Galácia. É interessante que ele fala aqui irmãos, porque isso dá ao término da epístola um tom de esperança. Porque se Paulo os chama de irmãos, apesar de tudo, então é porque ainda acreditava na conversão deles. Paulo não chamaria de irmãos aqueles que ele não considerava mais crentes. Porém, ele termina a epístola dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja
irmãos com o vosso espírito. Ele acreditava, se não na conversão genuína daqueles crentes lá da Galácia, pelo menos acreditava na recuperação deles. Acreditava que eles poderiam voltar a fazer parte da comunidade cristã. Ele diz assim aqui no final do versículo: a graça seja com o vosso espírito. O que significa isso? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: a graça seja recebida no mais profundo do ser de vocês. Que vocês não vejam a graça apenas como uma doutrina teológica importante, entende? Mas que tenham a graça verdadeiramente no coração, como uma bênção de grande valor, algo dado por Deus, não conquistado pelos homens. Chega de tentar buscar a justificação para a salvação por meio de algo que nós fazemos. Isso não cabe no cristianismo. Cristianismo é graça. A salvação é pela graça. É pelo que Jesus fez, pelo que Jesus foi. Não por aquilo que somos, nem por aquilo que fazemos. Recebam isso, Gálatas, no fundo do coração de vocês. Isso não é simplesmente uma teoria, uma doutrina fria. Não, isso é vida. É o único caminho para a vida de verdade. E a última palavra que Paulo usa aqui para terminar esta epístola é simplesmente amém. O termo amém quer dizer que assim seja. Esse era o desejo de Paulo para aqueles irmãos e o nosso desejo também.